Alô meu povo, eu sou o Gui Martins e esse é o Papo do Bom. Belford Roxo, Rio de Janeiro, ano de 1970, nasce Jorge Mário da Silva, Seu Jorge. Minha amiga, minha namorada, minha gata, minha assinatura, todo vídeo, minha musa, minha vida, minha casa, quero ser assim. Seu Jorge, como ele diz, não vem de Senhor Jorge, e sim de seu amigo, seu companheiro, Seu Jorge. Pretinha, faço tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade é minha dor e anda arrasando com meu coração. E no convite que um dia eu te darei o céu, meu amor junto com o anel, pra gente se casar no cartório da igreja. Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem, mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé, tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão tava zerado, mas você crê se quiser, mas você crê se quiser, mas você crê se quiser. Seu Jorge teve uma infância muito humilde, muito difícil. Ele trabalhava já desde pequeno. Um de seus trabalhos nessa época foi em uma borracharia. E ele tinha um sonho de ter um instrumento saxofone. Então ele imaginou, com o salário que eu vou ganhar na borracharia, eu vou poder comprar o saxofone. Por conta de alguns problemas familiares, Seu Jorge infelizmente vai morar na rua. Porém, nessas indas e vindas da rua, ele conhece o clarinetista Paulo Moura. Paulo Moura desenvolvia, junto com uma outra pessoa, um projeto teatral em uma universidade no Rio de Janeiro. Esse projeto era voltado basicamente para os alunos dessa faculdade. Porém, os alunos não se interessaram muito. Porém, eles tinham um projeto formatado e eles tinham que dar sequência nesse projeto. Eles então abrem para outras pessoas que não eram alunos da faculdade. Seu Jorge então vai fazer um teste vocal. Nesse teste vocal, logicamente, ele se destaca e aí então é o ponto de partida, é o início da sua carreira, que seria brilhante. Ele inicia esse trabalho que se desenvolve ali no teatro, porém ele já tem uma vida musical muito rica e muito forte, mesmo sendo muito jovem. No ano de 1998, o primeiro envolvimento musical profissional de Seu Jorge. Ele entra para a banda Farofa Carioca, eles gravam um disco Moro no Brasil. Com esse disco eles fazem uma turnê bem grande, fora até do Brasil, chegando a tocar em Portugal, Japão e outros países. Como acontece com muitos vocalistas de banda que se destacam e acabam seguindo para a carreira solo, com Seu Jorge não foi diferente. Não só pelo destaque como vocalista principal do Farofa Carioca, mas também pela bela história que já estava destinada a ele trilhar. Em carreira solo, então, no ano de 2001, ele grava o disco Samba Esporte Fino, um disco bacana que inclusive foi mixado lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Uma curiosidade do ano seguinte, em 2002, é que ele compõe com Ed Mota, uma música que foi um sucesso muito grande com Ed Mota, Espaço na Van. Se arruma, tem espaço na van, tem espaço na van. Ano de 2003 ele grava o disco Cru, um baita de um disco também que teria repercussão internacional. No ano de 2004 ele vai para Roma para gravar o clipe da música Tive Razão, que tem a participação de atores de Hollywood. A gente volta então lá no ano de 1970 em Belford Roxo, quando ele pequeno trabalhava na borracharia e sonhava em ter um saxofone. Graças a Deus em 2004 acho que o negão conseguia comprar já esse saxofone, né? A gente vê a beleza dessa história da pessoa muito humilde que não desistiu, lutou muito e em 2004 tá lá em Roma com atores de Hollywood gravando o seu clipe. Nessa mesma época, mostrando a força que esse negrão tava, ele grava o DVD MTV Apresenta Seu Jorge. Anos de 2003 e 2004 também ele é premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. No ano de 2013 ele gravou o disco Cru. Esse mesmo disco no ano de 2004 agora ele vai para a França para fazer o lançamento. Também para a Inglaterra e em outros países da Europa.
ele chega a ganhar um importante prêmio de 5 estrelas dos críticos especializados de música da França e da Inglaterra. Ele participa de vários editoriais, por exemplo, como da revista Rolling Stones, vários programas de TV e é considerado pelos europeus nessa época como o novo representante da música brasileira. Aí o Zé Povinho vira e diz: mano, mas o cara lá fora ser considerado é fácil, né, mano? O cara chega lá, toca samba, essas coisas aí que os gringos tudo adoram e não sabe fazer nada, é tudo duro. E aí os caras pagam pau mesmo, né, mano? Sem dúvida alguma, todo swing, todo balanço é tudo com a gente aqui mesmo. Agora você fala que os caras não manjam nada, por isso que ele foi premiado, porque ele chegou com esse som lá. Não, nada disso. Os caras entendem e entendem muito. Por exemplo, de onde vem a música clássica? De onde vem o rock and roll dos Beatles na Inglaterra, que influenciou milhões de bandas e começou muita coisa. Então a gente dizer que os caras não entendem nada e não manjam é uma ignorância muito grande. Os caras entendem, manjam muito, o Negrão é bom e foi por isso que ele ganhou. Esse disco cru que o seu Jorge lança em 2003, até o ano de 2005 ainda era muito forte. Para vocês terem noção, ele lança esse disco em 2005 no Japão, juntando milhares de fãs cantando o som dele. Muitos que ele já tinha ganhado desde a época do Farofa Carioca, em 98, mas muitos novos que acompanhavam o trabalho dele. O que vai afirmando mais ainda que valeu a pena todo o esforço que ele fez e todo o talento que ele tinha. No ano de 2006, para vocês terem noção, durante o carnaval, a BBC de Londres fez um documentário e a pessoa escolhida foi o Seu Jorge. Foi um documentário sobre a sua vida. Para você ver o tamanho da carreira do Seu Jorge fora do Brasil e a força que ele tinha lá, ele chega a fazer nessa época, em 29 dias, 21 shows, todos com público lotado. Em 2006 ele grava o disco América Brasil e, como diz o jogador Neto, um baita de um disco. Ele fica 2 anos em turnê com esse disco e no ano de 2009 ele grava o DVD de América Brasil. Para vocês verem como o cara veio para brilhar e tinha uma carreira muito forte mesmo, muito talento, no ano de 2010 ele grava um disco por uma gravadora americana, eu acho que chamava Now Again, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos também, na época do disco cru, ele fazia vários shows e tinha ingressos esgotados. E não era só público brasileiro, tinha uma boa parte de americanos que conheciam o trabalho e iam pro show do Seu Jorge. No ano de 2011 ele grava o disco Músicas para Churrasco, mais um baita de um disco, que em 2012 é premiado como melhor álbum pop contemporâneo. Isso explica bastante a influência que ele sofre de ter vivido um tempo na Europa e nos Estados Unidos, mas você vê que o cara é realmente diferenciado. O cara ganhar um Grammy de melhor álbum pop contemporâneo não é pra qualquer um. Como vocês sabem também, ele tem uma carreira muito forte no cinema, trabalhou, fez vários filmes, Tropa de Elite 2, Cidade de Deus, entre outros. Também é muito forte no cinema, também é muito forte no teatro. Música, cinema, teatro, ele se desenrola muito bem em tudo que faz, é um grande artista. Porém, o que me chamou a atenção foi quando eu estava fazendo pesquisa para nós aqui do Papo do Bom, que eu vi uma entrevista dele no Roda Viva, o programa da TV Cultura, e o tema abordado lá basicamente nesse programa era sobre o negro, preconceito racial, aceitação do negro no Brasil, e um dos jornalistas perguntaram para ele: Seu Jorge, por que o pessoal da classe média aqui embaixo, ele gosta tanto de subir lá no morro? Por que atualmente o pessoal da classe média tem tanto prazer pelas coisas lá do morro, gosta de ir lá? Seu Jorge muito sabiamente responde: quem lava, quem passa, quem cozinha, quem cuida dos filhos do pessoal da classe média é o pessoal lá do morro. É a senhora, a menina, o homem e a mulher que descem lá do morro para fazer esses serviços aqui embaixo, na casa do pessoal da classe média. E como muitos pensam de forma preconceituosa que ao descer de lá eles só trazem ignorância, pobreza, entre outras coisas ruins, se enganam muito. Tem muita beleza de vida, muita verdade que aqui embaixo não existe. Então eles descem para fazer esses serviços, trazem toda essa beleza de vida que influencia demais esse pessoal, por isso todo esse amor, essa vontade de voltar lá. Com essa resposta deu pra ver muito bem que apesar de toda a dificuldade que ele passou quando pequeno, ele não desistiu, ele lutou, ele é uma pessoa muito grata, ele conseguiu e conquistou tudo que ele tem e ele merece. Aplausos em vida pro Seu Jorge. Esse foi o Papo do Bom, Seu Jorge. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, dá um joinha, se inscreve também no canal e ativa as notificações para quando chegar os vídeos novos você já recebe aí sem precisar ficar pesquisando. A gente se vê no próximo, fiquem com Deus,